Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos buscar uma empresa lá do Ceará. Vamos buscar uma empresa ligada aí ao setor de energia. Estamos falando aqui da Aeris, Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia SA. E até essa empresa que inclusive já passou aqui pelo canal no ano de 2021. Agora vamos atualizar as informações da empresa, até porque veio uma série de solicitações a respeito dela. E vamos agradecer a todos aqueles que me mandaram a sugestão de análise da Aeris. Começando pelo Sérgio Onesfer, um grande abraço, Sérgio, valeu, muito obrigado. Também o Márcio do Caminhos do Meio. Ô Márcio, que bom também ter você conosco. Marcelo Martins, grande Marcelo Martins, um forte abraço para você, Marcelo. Aécio Minato, grande Aécio, ô que bom ter você com a gente, Aécio. Pedro Henrique, fala aí, Pedro Henrique, também muito legal ter você conosco aqui, Pedro. E também o Sandro TC, um grande abraço para você, Sandro. E também o Brasil, né? O Brasil Canal, que mandou a sugestão aqui, muita sugestão a respeito da Aeris. Todo mundo querendo saber como é que está a situação da Aeris. Mas caso você também queira outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degrefe, e manda sua sugestão, também aproveita, faça sua inscrição aí, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Lembrando mais uma vez que o nosso curso de análise de balanços já está disponível na plataforma Hotmart, tem o link de acesso aqui na descrição, entra lá também para você aprender um pouquinho como é que faz todo esse processo de análise, interpretação, saber se uma empresa está indo bem ou não, né? Tudo isso aí você vai conhecer através do nosso curso de análise de balanço lá na plataforma Hotmart. Mas vamos falar da Aeris. A Aeris, só para quem não conhece, né, é aquela empresa que fabrica aquelas pás, né, para geração de energia eólica. E é uma empresa que, olha só que história engraçada. Toda a história dela começa em 1996, através de Alexandre Negrão. Alexandre Negrão, também conhecido como Xande Negrão, que você deve lembrar bem como piloto de Stock Car, né? Então, levou a vida toda dele ali, se dedicando também ao automobilismo através da Stock Cars, mas só que ele tinha também um lado empreendedor. E chegando no ano de 1996, ele fundou lá em Goiás um laboratório, que é o Medley, né? E o Medley cresceu bastante, principalmente na época da liberação dos genéricos aqui. A Medley se transformou num dos maiores laboratórios aqui no Brasil. E aí, então, ele vai conciliando a vida dele como piloto de Stock Cars e como empreendedor, né? Chega no ano de 2009, aí ele resolve vender a Medley para um grande laboratório que é o Sanofi. E nessa venda aí para o Sanofi, praticamente foi por 1,5 bilhão, né? E aí, com todo esse dinheiro dele, ele foi investir também em outras coisas. Aí foi investir numa fazenda com criação de gado, tanto é que ele tem a Fazenda Conforto, que é uma das maiores fazendas aqui do Brasil, só com, você ter uma ideia, com mais ou menos 150 mil cabeças de gado dentro da Fazenda Conforto. Mas, além disso, aí surgiu também uma oportunidade com o pessoal que era da Embraer e que estava ali com um projeto, né? Havia montado uma empresa voltada para a produção de pás para energia eólica. E aí ele entra como investidor também dentro dessa empresa, assumindo o controle. Então eles montam no ano de 2010 a Aeris. E essa Aeris ela foi montada lá no Ceará, até em Pecém, ali até pela proximidade ali dos portos ali para fazer a exportação e também o transporte das pás eólicas. E aí com isso a Aeris, aproveitando esse boom da energia eólica aqui, foi investindo cada vez mais, tanto é que tem 2 fábricas lá no Ceará. Tem atualmente aproximadamente 5.500 colaboradores trabalhando dentro da Aeris e fornece as pás eólicas para as maiores empresas do setor de geração de energia, que é a Vestas, a General Electric, a Nordex e agora principalmente a WEG, que também está comprando as pás eólicas lá da Aeris. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da Aeris, trouxe para vocês que os balanços de 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes, agora de setembro de 2022. Então, vamos aos números.
Então, como eu falei para vocês, né, trouxe que desde 2019, aproveitando também, trago aqui 2018 já para poder ter uma série histórica maior para podermos analisar ao longo do tempo todo o que vem acontecendo com a Aeres. Então, começando lá pelo ano de 2018, era uma empresa de 527 milhões de reais. E desses 527 milhões, o que nós temos aqui? Temos o imobilizado, que é toda a parte de estrutura. Então, imagine a fábrica, as fábricas da empresa, todas as máquinas, equipamentos, enfim, toda a estrutura de funcionamento estão dentro desse imobilizado, aqui 194 milhões, chamado capital fixo também da empresa. E aqui em cima nós temos o capital circulante, o ativo circulante, capital de giro, que são os recursos que a empresa utiliza para poder movimentar toda essa estrutura aqui. E aí o capital de giro da empresa em 2018 era de 280 milhões, representando 53,2% de todo o ativo. A empresa fecha 2018 com 68 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, contas a receber 57 milhões e os estoques eram de 88 milhões. Indo para 2019, a empresa aumenta aqui para 802 milhões de reais, o imobilizado aqui pula para 343 milhões e o capital de giro vai para 397 milhões, 49,6%. Então, apesar do aumento em valor nominal, houve uma queda aqui na representatividade do capital de giro. O dinheiro em caixa praticamente permaneceu estável, 65 milhões, o contas a receber aumenta para 98 milhões e os estoques mais praticamente dobraram, aqui foram para 167 milhões de reais. Em 2020, aí o que acontece? A empresa ela dá esse salto aqui de 802 milhões para 2 bilhões 370 milhões de reais. Então, o que aconteceu com a empresa no ano de 2020? Convido vocês aqui para vir até a parte de passivo e na parte de passivo você vai ver esse número aqui, ó. PL pula de 174 milhões para 966 milhões. Então, com a realização do IPO da empresa, ela aumenta o seu tamanho aqui, né, para 966 milhões. E aumentando isso aqui, os investimentos são feitos aqui, tanto no imobilizado, como também esse dinheiro vem parar no capital de giro, onde o volume de dinheiro em caixa vai para 684 milhões, o contas a receber fecha em 220 milhões e os estoques agora pulam para 617 milhões. Então a empresa se preparando em pleno ano da pandemia para poder dar um salto, um crescimento, até aproveitando o boom, né, da energia eólica no Brasil. Em 2021, a empresa agora é uma empresa de 3 bilhões de reais, e aí o capital de giro vai para 1 bilhão 986 milhões. Aumenta mais ainda o volume de dinheiro em caixa, 892 milhões, o contas a receber 126 milhões e os estoques vão para 801 milhões de reais. Já em 2022, a empresa ela fecha aqui com 3.459 de ativo, olha só o imobilizado dela. Então ela vem aqui num processo de expansão, de aumento da estrutura, justamente para poder crescer. E o imobilizado agora passa de 1 bilhão de reais. E o capital de giro passa de 2 bilhões e vai para 2 bilhões e 285 milhões. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, 856 milhões. No ano de 2022, ela não registra contas a receber. Sabe por quê? Porque ela tem lá outras obrigações lá no passivo, os adiantamentos de clientes. Então, quer dizer, os clientes adiantam o dinheiro para que ela possa produzir, para que ela possa vender, a razão pela qual ela não tem valores para receber, pelo contrário, ela tem um adiantamento de clientes. E os estoques pulam para 1 bilhão 118 milhões de reais. Então tá aqui a Aeres, ela vem aqui numa crescente. Olhando agora a parte de endividamento, onde no passivo nós temos dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e o total do endividamento que fechou em 2018 com 397 milhões. 75,4% era o peso da dívida. De tudo que a empresa tem, ela deve 75,4%. Já em 2019, aí a dívida vai para 627 milhões, 78,3%, e com o IPO, aí a dívida ela cai para 59,2%. Reparem que no ano de 2020, mesmo com o IPO, a empresa busca aqui mais financiamentos aqui, principalmente no curto prazo, e isso aqui foi algo natural no ano de 2020, quando as empresas, sem saber o que iria acontecer naquele início da pandemia, elas buscaram empréstimos nos bancos para reforçar o caixa, sem saber, né, o que poderia ter acontecido naquele ano de 2020. Então isso aqui foi uma operação normal. Então mesmo com a IPO, a empresa ainda buscou empréstimos e financiamentos em bancos.
Já no ano de 2021, aí a dívida total pula para 2 bilhões e 88 milhões, agora com financiamentos de longo prazo. Você repare aqui que ela diminui aqui o empréstimos e financiamentos, porque não havia mais a necessidade de manter aquela dívida com os bancos, então agora ela pega financiamentos de longo prazo e com esses financiamentos ela vem aqui, ó, faz o investimento aqui em mais imobilizado, mais estrutura. E o endividamento ele fecha com 67,6%. E agora em 2022, a dívida total pula para 2 bilhões 516, com 72,8%, é o peso da dívida da empresa, sendo que grande parte está aqui no longo prazo. Então, assim como a empresa vem crescendo no seu ativo, na sua estrutura, também o endividamento aqui, depois da queda com a IPO, ele volta aqui a crescer, mostrando que a empresa está buscando capital de terceiros para investir dentro da sua atividade. Vamos olhar agora e os resultados que a Aeris vem proporcionando ao longo de todo esse período. Lá em 2018, ela teve um faturamento de 647 milhões. Em 2019, 834 milhões. Aí em 2020, aí o faturamento pula para 2 bilhões 208 milhões. Em 2021, 2 bilhões 486. E agora em 2022, vem acumulando até setembro 1 bilhão 814 milhões, o que também dá uma projeção de um faturamento próximo de 2 bilhões e 500 agora para o exercício de 2022. Mas como nós sempre falamos, mais importante do que faturamento é essa linha de baixo. Lucro em 2018, 116 milhões. Em 2019, o lucro cai para 88 milhões. Recupera o lucro em 2020, mesmo com todo esse aumento de faturamento, o lucro fecha em 113 milhões. Em 2021, o lucro cai para 69 milhões e agora em 2022 a empresa vem acumulando aqui um prejuízo de 53 milhões durante esses 9 meses. Tá? E por que a empresa vem apresentando esse prejuízo? Se olharmos aqui a estrutura da DRE, custo 75% de tudo que ela vendia, ela tinha um custo de 75%. O custo foi para 82%, 88,9%, 88,5% e 89,3%. O que está acontecendo? O aumento de custos, ele não está conseguindo, a empresa não consegue repassar isso aqui para o preço de venda. Então, a razão pela qual o peso do custo ele vai ficando cada vez maior e, consequentemente, as margens que chegaram a ser de 18 caem para 10, para 5, para 2 e agora negativo 2,9%. Então, por aqui você tem uma ideia de como que vem sendo o comportamento dos resultados da Aeris ao longo desses anos analisados aqui. Trago para vocês aqui, nesse quadro, como que está a situação financeira da Aeris. No ano de 2018, ela sai com uma liquidez geral de 0,84, cai para 0,73, aumenta no IPO para 1,25, cai para 1,01 e agora cai para 0,97. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio, longo prazo, ela dispõe de 97 centavos, razão pela qual o caixa dela, tanto faz o curto, médio e longo prazo, ele é bem espremidinho, né? Bem equilibrado. Já na liquidez corrente, nós temos agora o quê? Só as dívidas de curto prazo. Se a empresa tem capacidade de pagar as dívidas do dia a dia. Aí esse índice ele sai com 2,21, cai para 1,19, sobe para 1,77, sobe para 2,80, agora fecha em 2,19. Para cada R$1 de dívida, que vê-se no dia a dia, a Aeris dispõe de R$ 2,19. Paga, sobra bastante, mostrando que no curto prazo a empresa não tem problemas financeiros. E no longo prazo, o caixa ainda suporta as dívidas de longo prazo ali com uma pequena falta ali de 3 centavos para cada R$1 de dívida. Olhando agora o endividamento geral, nesse outro quadro, nós temos aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Aeris, que ele sai com 75,4% lá em 2018, sobe para 78,3% em 2019, cai para 59,2% em 2020, até em função do IPO, aumenta para 67,6% e agora fecha com 72,7% no ano de 2022. De tudo que a empresa tem, ela deve 72,7%. Margem, quanto de margem que a empresa consegue obter dentro daquilo que ela faz. E o que é essa margem líquida? De tudo aquilo que você vende, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga impostos, e o que sobra para a empresa é a margem líquida.
18% era a margem lá em 2018, cai para 10,6% em 2019, cai para 5% em 2020, cai para 2,8% em 2021 e agora vem com uma margem negativa de 2,9%. De tudo que a empresa vende, ela perde 2,9%. Rentabilidade do ativo sai com 22,1, cai para 11,06, cai para 4,8 e agora cai para 2,2, né, em 2021. Em relação a todo o investimento feito em 2021, a empresa obteve um ganho de apenas 2,2%. E a rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, que lá em 2018 foi de 89,8%, caiu para 50,9% em 2019, em 2020 caiu para 11,7% e agora em 2021 para 6,9%. Em relação a todo o investimento feito pelos acionistas, a empresa gerou um ganho para esses acionistas de 6,92% em 2021. Repare então que todos os índices de rentabilidade, eles vêm ali numa escadinha ali para baixo, né? E aí, naturalmente, que é uma das coisas que nós sempre falamos, né? A análise, ela nos mostra a tendência. Então, você veja que à medida que vem caindo, ele mostra o quê? Se a empresa não fizer nada de diferente, o próximo resultado será pior do que o que está tendo nesse momento aqui, né? Pelo menos é o que os números nos apresentam. Aproveito e trago para vocês aqui também nesse quadro os demais indicadores relacionados às ações da empresa. Quanto que vale uma ação da Aeris? R$ 1,23. Se pegarmos todo o patrimônio e distribuíssemos para todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 1,23. Hoje, para você comprar uma ação da Aeris, ela está sendo cotada na faixa de R$ 1,32. Cotação essa do último dia 2 de dezembro, quando da gravação desse vídeo aqui. Então ela está um pouquinho coisa superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 1,07, quer dizer, as ações da Aeris são vendidas com ágio de 7%. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, negativo, 5 centavos, então é prejuízo por ação de 5 centavos com base nos últimos 12 meses e, consequentemente, a rentabilidade da ação também é negativa em 3,79%. Dividendos por ação com base lá no ano de 2021, né, quando a empresa ainda distribuiu 2 centavos. Agora, para 2022, está meio difícil ela distribuir, até em função do prejuízo que ela vem apresentando. O PIL nem coloquei aqui, porque como ela vem apresentando prejuízo, não há como você falar em PIL, né? O preço barra lucro é uma expectativa de quanto tempo o acionista terá para obter o retorno do seu investimento através dos lucros, mas para isso tem que dar lucro. Free float, 29,6% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa e a empresa trabalha com tag along de 100%. Isso quer dizer que 100% do que for pago para um controlador, no caso de uma venda, seria também pago para o minoritário. Então, o tratamento para o minoritário tem que ser igual ao tratamento dado para o majoritário no caso da venda do controle da companhia. Aproveito e trago para vocês também nesse quadro aqui o comportamento das ações da Aeris de 2020 até 2022, né? Porque o IPO dela foi lá no final do ano de 2020 e quando foi feito o IPO, as ações eram cotadas a R$ 6,40. Aí logo de cara ela dispara, chega lá, ó, dobra o valor, foi para R$ 13. Aí ela viveu seu melhor momento em janeiro de 2021 com R$ 13 o valor da ação. E a partir de então, aí ela começa toda aquela trajetória de queda que você vai vendo ao longo de todo o tempo ali, e vai com algumas oscilações para cima e para baixo, mas sempre com uma tendência de queda, fechando agora com uma cotação de R$ 1,32 nesse último dia 2 de dezembro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse quadro aqui, por esse gráfico, você vê quando que a ação da Aeris teve o seu maior valor e quando que ela teve o seu menor valor e como que vem se comportando o valor da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para geração de energia. Tá então, mais uma empresa analisada. Um grande abraço lá para o pessoal do Ceará, um grande abraço para o pessoal do Nordeste que sempre está conosco aqui também no canal, mandando mensagem, participando, dando incentivo aqui. Muito obrigado aí, um forte abraço para todos aí do Nordeste.
E tá aí então uma empresa aí que agora vem aí com prejuízo, vem causando aí, né, uma certa apreensão dos seus investidores, etc, né? Mas enfim, e ficamos aqui na torcida para que a Aeris ela consiga encontrar o seu caminho, que ela consiga encontrar a sua linha de ação aí, até porque todas as empresas aqui no Brasil são geradoras de emprego, são geradoras de renda, são geradoras de desenvolvimento. Como falamos há pouco, a Aeris tem 5.500 colaboradores, então a gente fica na torcida para que vá bem, para que gere mais emprego ainda, mais oportunidade. E para você que investe em ações ou pretende investir em ações, está investindo justamente dentro do setor produtivo. E o setor produtivo, o que nós queremos? Que ele vá bem, e aí todo mundo vai bem, inclusive quem investiu, quem acreditou dentro desse setor. E o canal Silas Negro se propõe a trazer para vocês aqui as informações a respeito da empresa, como que está a situação econômica e financeira dessa empresa, para quê? Para que você tenha segurança, consciência na hora de fazer seu investimento, na hora de investir, saber o que você está fazendo, quais os riscos que está correndo e quais as oportunidades de retorno que você vai ter através dos números, do histórico do que a empresa vem apresentando. E aí, então, a gente procura repartir tudo isso aí com vocês, né? Com isso, aos pouquinhos, você vai construindo seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.